O vídeo de hoje vai desagradar bastante gente, não só com o que eu vou falar contra o John Stott, mas também com o que eu vou falar a favor dele. Talvez mais com os elogios que eu vou fazer a ele aqui. Mas existe um problema realmente sério nos escritos de John Stott, particularmente em um. E eu queria nesse vídeo mostrar quem é John Stott de verdade. Vou explicar nesse vídeo, e só que eu peço é que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos lá. Embora John Stott não fosse um grande teólogo, ele influenciou muita gente no mundo evangélico de várias formas que eu considero muito positivas. Então existem vários elogios que nós podemos fazer a John Stott aqui. Eu vou mencionar 4 que eu considero muito importantes. O impacto deles nessas coisas foi realmente grande no mundo evangélico, mas a gente poderia fazer vários outros, tá? Então, uma área de influência de John Stott tem a ver com a maneira como os evangélicos começaram a discutir as questões sociais. Então, não que antes dele não se discutisse isso, obviamente, mas ele teve um impacto muito grande no movimento de Lausanne, ou Lausanne. E esse movimento tem a ver com entender que o evangelho tem implicações sociais, de que existe a necessidade de que os cristãos e a igreja estejam envolvidos em certas causas sociais, de que o evangelho não pode se satisfazer em relegar para o mundo essas coisas, mas que a igreja deve tratar dessas questões sociais que naquele momento eram questões principalmente econômicas, né? Então, uma revisão de uma postura de inação social dos cristãos. Então o movimento de Lausanne foi muito importante para o surgimento, por exemplo, da chamada, o surgimento, ou melhor dizendo, desenvolvimento, né? O crescimento da teologia da missão integral, o entendimento de que a missão da igreja envolve o ser humano como um todo, e por isso envolve servi-lo em outras áreas e nas suas necessidades materiais, econômicas, etc. Então, esse é um elogio que com certeza eu faço a ele, com certeza muita gente sai do barco agora, né? A segunda coisa é que eu acho muito importante também a postura de John Stott no mundo evangélico anglicano, a influência que ele teve para que houvesse, no momento do auge da influência deles, vamos dizer assim, para a unidade no mundo evangélico anglicano contra o separatismo. Havia diversas vozes ali no mundo evangélico, especialmente no mundo evangélico britânico, em favor do separatismo, chamando os anglicanos evangélicos a saírem da igreja anglicana. E John Stott foi fundamental para a permanência dos anglicanos na igreja anglicana e para uma postura, em segundo lugar, tem tudo a ver com isso, né? Ou seja, o terceiro elogio que eu faço a ele, além dessa promoção da unidade no mundo evangélico anglicano, a postura ecumênica dele. Então, John Stott tinha uma postura ecumênica considerável, uma postura ecumênica firme. Eu acho que em alguns aspectos essa postura ecumênica dele era insuficiente, mas ela era uma postura com certeza ecumênica firme. E em quarto lugar, o quarto elogio que eu faço a ele é o combate a um certo aspecto do fundamentalismo evangélico que na época era muito forte, que é o anticientificismo. Esse anticientificismo se manifesta de várias formas, mas a gente pode mencionar, por exemplo, a repulsa que existe no mundo evangélico fundamentalista a desenvolvimentos científicos como a ideia da evolução das espécies, né? Então, o mundo evangélico tinha na época uma repulsa muito grande dessas coisas. Ainda existe isso no mundo evangélico fundamentalista, mas na época havia uma reação muito forte a isso. E John Stott era alguém que tinha uma postura muito moderada nessa questão, uma postura de maior abertura ao desenvolvimento científico, à ciência e à reinterpretação das escrituras, para que não houvesse um conflito com isso, para que não houvesse
para que o discurso da igreja não atrapalhasse o desenvolvimento científico e não causasse um racha social, vamos dizer assim. Então, essa não é uma postura, obviamente, só de John Stott, é uma postura que a gente vê em diversos outros grandes nomes do mundo evangélico anglicano, como J. Packer, Alice McGrath, e saindo do mundo evangélico, mas ainda dentro do mundo anglicano, uma figura como, por exemplo, C.S. Lewis, são exemplos de pessoas que são amados no mundo evangélico, ou pelo menos admirados por diversos setores no mundo evangélico, e nesses ambientes a influência deles foi para deixar de lado esse anticientificismo, né, essa postura apologética ou até heresiológica diante da ciência, uma postura que na realidade não contribui para nada. Essa postura tem muito a ver, se a gente for observar várias coisas aqui que eu mencionei sobre ele, essa postura tem muito a ver com a rejeição anglicana ao biblicismo. Mesmo evangélico, o anglicano ele não tem na sua epistemologia, na sua abordagem da doutrina, da fé, da razão, etc., ele não tem o biblicismo como premissa. Então nós anglicanos não somos biblicistas. A escritura sagrada deve sim ter um lugar único, incomparável, mas o anglicanismo ele não é biblicista, e por não ser biblicista é que isso permite que esses vários personagens anglicanos aqui não tivessem dificuldades com a ideia da evolução das espécies e outros desenvolvimentos científicos. Então existem aqui, eu mencionei aqui várias coisas que eu acredito que são elogios muito importantes à figura de John Stott, contribuições que ele trouxe, e eu gostaria que em todas essas 4 coisas, na influência dele do movimento de Lausanne, ou seja, o tratamento evangélico das questões sociais, a unidade no mundo evangélico anglicano contra o separatismo, o combate ao anticientificismo evangélico fundamentalista, a postura ecumênica, tudo isso eu elogio nele e quero que não só a influência dele traga as pessoas que o admiram ainda, leve essas pessoas a perceber a importância de tudo isso, mas também que cada uma dessas coisas avance, porque eu acho que ele foi importante na época dele, naquilo que ele disse, mas em cada uma dessas coisas é possível avançar, né? Então, mas com certeza são coisas que eu admiro nele, e são coisas que nem sempre os admiradores brasileiros deles conhecem, sabem dessas coisas, mas são coisas muito importantes que eu admiro e espero que a influência dele continue existindo nessas áreas. No entanto, existe um problema sério em um escrito, em um texto de John Stott. Obviamente esse problema ecoa em outros lugares, mas nesse texto específico que eu vou mencionar aqui, esse problema aparece assim de uma maneira muito pungente, muito direta, muito explícita, tá? E esse problema seríssimo não é o aniquilacionismo. Algumas pessoas esperam que eu diga que o problema sério na teologia de John Stott é o aniquilacionismo. Veja, o aniquilacionismo é um problema sério, sim, tá? É um problema sério. O aniquilacionismo não é uma postura tolerável, aceitável, etc. Mas existem coisas muito mais graves do que o aniquilacionismo. A realidade é essa. Eu tenho uma intolerância com o aniquilacionismo. Não é uma intolerância pessoal, né? Eu não trato mal as pessoas que defendem isso pessoalmente, mas eu tenho uma intolerância particular com a ideia do aniquilacionismo, a ideia de que alguém possa simplesmente deixar de existir e de que a punição para todos os pecadores vai ser a mesma. Isso me parece inaceitável. Tudo isso me parece absolutamente inaceitável. Eu entendo as razões pelas quais as pessoas querem migrar para o aniquilacionismo. Eu entendo as razões, mas me parece muito complicado, muito difícil aceitar que alguém possa defender isso. Então, mas o problema sério dele não é defender o aniquilacionismo. Até porque a maneira como ele defendia o aniquilacionismo não era tão radical, tá? Apesar de que a gente pode interpretar isso de várias formas, mas o problema mais sério não é o aniquilacionismo. O problema mais sério que eu vejo na teologia de John Stott não é a maneira de ver a tradição. Alguém pode esperar até que eu diga que é isso, né? John Stott ele não levava tão a sério a tradição e tudo mais, ele não era tão anglicano, tudo mais. Alguém espera que eu fale isso. Esse não é o problema principal na teologia de John Stott. É certo que a Escritura Sagrada ensina que nós temos que guardar as tradições apostólicas. Então é uma obrigação bíblica guardar as tradições apostólicas.
Agora, embora eu acredite que eu não veja isso, né, esse zelo pela tradição apostólica na obra de John Stott, embora eu acho que isso falte, isso ainda não é o problema mais sério. A gente pode até conectar isso, né, com o problema mais sério. A gente até pode dizer, por que ele não estava tão interessado nessa tradição, que ele chega a esse problema. Tanto chega o problema do aniquilacionismo, por não estar tão interessado na tradição, como chega a esse outro problema que eu vou mencionar aqui. Não existe coisa mais séria na doutrina cristã do que a doutrina da Trindade. A gente pode dizer que a doutrina da união hipostática, né, a encarnação de Cristo, tem a mesma importância dentro da doutrina cristã. A gente pode até dizer isso dessa forma, mas a gente não vai encontrar nenhuma doutrina que tenha mais importância do que o dogma da Trindade. O dogma da Trindade no cristianismo, ele é fundamental, ele é a base de tudo, tá? Sem o dogma da Trindade não é cristianismo, é outra coisa. É claro que o dogma teve, sim, eu vou dizer que ele teve um desenvolvimento na sua linguagem, na sua teologia, na sua explicação, ok. Mas o cristianismo, ele foi dirigido pelo Espírito Santo para a preservação da doutrina do dogma da Trindade. E existe um problema sério numa coisa que John Stott diz que é incompatível com o dogma da Trindade, que está naquele que provavelmente é o livro mais famoso, eu acredito, deve ser o livro mais famoso dele, que é este aqui, A Cruz de Cristo. Tá? Ele diz uma coisa aqui a respeito de Cristo em um momento, eu não vou ler só um trecho, tá? Eu vou ler 5 trechos desse livro aqui que reforçam essa ideia. Eles vão somando até chegar na parte mais gritantemente absurda. Então, veja, o livro A Cruz de Cristo defende uma ideia que, no geral, eu sou contra ela, né? Então, a tese do livro A Cruz de Cristo, eu sou contra a tese. Mas não é contra a tese aqui do livro A Cruz de Cristo que eu vou me expressar aqui. A tese, o livro, ele é feito para defender a ideia da substituição penal e, óbvio, eu sou contra essa ideia. Então, para mim, aquilo que é a tese principal do livro A Cruz de Cristo é uma tese errada. No entanto, não é contra isso, tá? Não é exatamente contra isso. Embora na mente de John Stott fosse uma coisa só. Mas não é exatamente isso que eu vou mostrar aqui. É algo que ele diz a respeito de Jesus no Getsemane. Veja só. Eu vou ler aqui com vocês, nessa edição da Vida, essa tradução está na página 28. Tá? O primeiro trecho. Ele fala de uma agonia espiritual de levar os pecados do mundo. No Getsemane, Cristo ele enfrentou uma agonia espiritual de levar os pecados do mundo. Ele disse, naquele caso, o cálice do qual ele se afastou foi algo diferente. Não simbolizava nem a dor física de ser açoitado e crucificado, nem a aflição mental de ser desprezado e rejeitado até mesmo pelo seu próprio povo. Antes, a agonia espiritual de levar os pecados do mundo. Então, existe uma agonia espiritual, e quando Cristo pediu que o cálice passasse, ele estava pedindo para que uma agonia espiritual passasse, que ele não enfrentasse aquela agonia espiritual. Ele explica o que é essa agonia espiritual, e a gente vai ver aqui a explicação. Mas é importante dizer desde já que a explicação que ele vai dar está errada. Quando Cristo fala do cálice, de beber o cálice, ele fala de um cálice que os discípulos iriam beber também. Tá? Lembra quando os discípulos pedem a Jesus para sentar ao lado dele no seu reino e tal, e ele diz que eles vão beber do mesmo cálice que ele. Então o cálice que ele está bebendo ali não é um cálice que ele bebe no lugar dos discípulos, é um cálice que ele bebe e os discípulos vão beber também. Tá? Não é substitutivo, esse cálice não é substitutivo, ele não está tomando o lugar deles nesse cálice. Então toda a interpretação que ele vai fazer aqui em seguida está errada, mas o problema não é que cálice é esse. Tá? O problema é aquilo que ele coloca no cálice. Então, vamos ver aqui o que é que ele coloca nesse cálice. Na página seguinte, na página 79, ele fala: desse contato com o pecado humano, sua alma sem pecado recuava. Da experiência de alienação do seu pai, que o juízo sobre o pecado traria, ele se afastou horrorizado. Cristo tinha diante de si
uma experiência de alienação do seu pai. Então essa agonia espiritual envolve uma alienação, um afastamento em relação ao seu pai. O juízo sobre o pecado, na mentalidade de John Stott, exige, se Deus vai julgar o pecado, isso exige que Cristo, por carregar o pecado aqui, por carregar o juízo do pecado, que houvesse nele uma alienação em relação ao pai. E aí a gente passa para a página 81, 2 páginas em seguida. Todo esse tempo ele está descrevendo essa agonia, tá? É porque não dá para eu ler tudo aqui. Mas se você tem esse livro, vale a pena ler para entender o que ele está dizendo aqui, tá? Então na página 81, ele diz o seguinte: o pavoroso conceito de Jesus levar, na realidade, tornar-se nosso pecado e maldição, como podia ser isso e o que podia significar, deixaremos para os próximos capítulos, tá? Por enquanto, parece que a escuridão do céu foi um símbolo externo das trevas espirituais que o envolveram. Então veja, Cristo puríssimo, perfeitíssimo, John Stott entende que naquele momento ele estava envolvido por trevas espirituais. A Escritura não menciona nada de trevas espirituais rondando Cristo, tá? E ele fala da hora em que os soldados vão pegá-lo, né? Que o pessoal do templo vai pegá-lo, como esta é a hora e o poder das trevas. Ou seja, o que era a hora e o poder das trevas? O fato de que eles o pegaram. Né? Cristo, o seu sofrimento ali no Getsemane, a Escritura não trata como trevas espirituais, mas John Stott trata. Né? Ele diz ainda no mesmo parágrafo: podemos até ousar dizer que os nossos pecados enviaram, aqui a versão traduziu errado como enviou, né? Enviaram Cristo ao inferno. Não ao inferno, Hades, a habitação dos mortos, a que se refere o credo ao dizer que ele desceu ao inferno depois da morte, mas ao inferno, Gehenna, o lugar de castigo, a que nossos pecados o condenaram antes que seu corpo morresse. Então nós podemos dizer que os nossos pecados o enviaram ao inferno. Cristo sentiu aqui as dores do inferno. Essa ideia não é inventada por John Stott, tá? E nem é inventada por nenhum protestante, não. No final da Idade Média já tinha gente dizendo essa besteira. De que Cristo, ele sentiu em si o inferno. Ele teve a experiência do inferno. Essas trevas espirituais aqui. Aí vamos seguindo aqui. Tem muita coisa que a gente poderia ler aqui. Na página 83, ele diz o seguinte, no último parágrafo: até esse momento, embora abandonado pelos homens, ele podia acrescentar: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João 16, 32. Até antes. Tá? Na escuridão, porém, ele estava completamente sozinho, sendo agora também abandonado por Deus. Como assim? Como ele pode estar abandonado por Deus? Ele é Deus. Cristo disse: eu e o Pai somos um. Como ele pode, sendo Deus, ser abandonado por Deus? Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Mas ele disse aqui que ele está abandonado por Deus. Página 34, página seguinte. Portanto, uma separação real e pavorosa aconteceu entre o Pai e o Filho. Uma separação real. Quando John Stott lá atrás fala de uma experiência de alienação, não é só no que diz respeito ao que Cristo sentiu. Né? Não é que ele viveu uma separação como se fosse uma separação real. Não, John Stott está dizendo, houve uma separação real e pavorosa entre o Pai e o Filho. Ela foi aceita voluntariamente, tanto pelo Pai quanto pelo Filho, foi devida aos nossos pecados e sua justa recompensa. Ou seja, John Stott entende que se Cristo está sofrendo a nossa punição, tem que existir uma separação espiritual. O pecado traz separação espiritual entre nós e Deus. Então, se Cristo está sofrendo a punição do pecado, tem que ter havido uma separação espiritual. A lógica para John Stott, a lógica correta seria, a lógica inversa, se os nossos pecados trazem separação espiritual entre nós e Deus, Cristo não pode ter sofrido a punição que nós merecemos. Porque Cristo não pode estar separado do Pai. Mas John Stott pensa ao inverso. Ou seja, ele pensa, se Cristo carregou os nossos pecados, então houve uma separação real, pavorosa.
Né? Então não é uma separação mental, emocional. E John Stott entende que houve uma separação real entre o pai e o filho. Aí, agora vamos pensar sobre isso. Isso é aceitável? É aceitável dizer que houve uma separação real entre o pai e o filho? Da perspectiva da doutrina da Trindade, isso não é aceitável. Da perspectiva da doutrina da Trindade, nós entendemos que Deus é eterno. Se Deus é eterno, não pode haver separação entre o pai e o filho. O pai e o filho estão em comunhão eterna, fora do tempo. Se essa comunhão é fora do tempo, não faz sentido dizer que acontecimentos modificam essa comunhão. Porque essa comunhão não é um acontecimento, ela não é um fato do tempo. Essa comunhão entre o pai e o filho é eterna, ela é imutável. Essa comunhão entre o pai e o filho é o que os constitui. Tá? Então não pode haver, nós não podemos imaginar. Então, se você imagina que há uma separação entre o pai e o filho, das duas, uma. Se há uma separação real, das duas, uma. Ou essa separação é um rompimento entre a pessoa do pai e a pessoa do filho, mesmo que temporário, e isso é a doutrina do arianismo. Essa é a interpretação ariana do sofrimento de Cristo. Segundo a interpretação ariana, Cristo poderia estar separado do pai porque ele é uma criatura do pai. Mas essa é uma interpretação herética. Eu acredito que é assim que John Stott está pensando. Eu acredito que ele está pensando como ariano, até pelas expressões que ele usa. Né? Ele diz que Cristo está separado de Deus. Então eu entendo que ele está trazendo aqui uma interpretação ariana. Eu acho que ele está pensando como ariano nesse momento. Mas existe uma outra possibilidade, também herética, que é o nestorianismo. Algumas pessoas vão por essa rota. Algumas pessoas entendem, peraí, realmente não é compatível com a doutrina da Trindade dizer que houve uma separação entre o pai e o filho. Mas e se a separação foi entre a humanidade e a divindade de Cristo? Então, é a possibilidade ariana. Então, algumas pessoas vão colocar aí essa separação. Nos dois casos, a gente está atacando alguma doutrina fundamental do cristianismo. Então, aquilo que John Stott diz aqui não é compatível com a doutrina da Trindade. Em outras palavras, se você acredita que houve uma separação entre o pai e o filho por algum momento, aquilo que você acredita não é a doutrina da Trindade. Você está até chamando de Trindade, mas não é a doutrina da Trindade. Porque na doutrina da Trindade, não tem como você dizer que houve uma separação entre o pai e o filho e isso fazer algum sentido. Não é só que isso é errado, é que não faz sentido. Você não está dizendo nada que faça sentido. Para fazer sentido, é necessário cair no arianismo. No arianismo faz sentido. Não estou dizendo que os arianos nem acreditavam exatamente assim, mas no arianismo isso faz sentido. Mesmo que os arianos pudessem até rejeitar algo assim, embora essa fosse na realidade a interpretação ariana. Mas na doutrina da Trindade isso não faz sentido. Você não está dizendo nada. Porque a unidade entre o pai e o filho não é um acontecimento. Ela não pode ser mudada por um acontecimento. Tá? É claro que algumas pessoas, no momento que elas se deparam com isso, elas fazem um recurso, que é o recurso ao paradoxo. A palavra paradoxo virou em alguns ciclos, especialmente por causa da influência da teologia americana, especialmente, não exclusivamente, mas especialmente por causa da influência da teologia americana, a palavra paradoxo virou assim uma palavra mágica que as pessoas empregam sempre que chegam em alguma contradição teológica. Elas percebem que há uma contradição entre algum fato do cristianismo, ensinado pelo cristianismo, e alguma ideia que eles estão trazendo. Eles percebem que é uma contradição. E o que é que elas dizem? Não, nós temos um paradoxo aqui. Tem algo aqui que tem um mistério. Algo misterioso está por trás disso aqui. Né? O que está por trás é só a contradição mental da pessoa. Ela está mentalmente confusa, ela não soube, né, articular direito. Então, ela chegou a essa contradição e está chamando essa contradição de paradoxo. E existem paradoxos reais no cristianismo. Existem. Mas isso aqui não é um paradoxo, isso aqui é uma contradição. É algo realmente sem sentido. Não há um mistério por trás do que ser desvendado. A contradição está visível, ela está na cara. Né? Então não há um mistério. Então, aquilo que John Stott disse aqui nesse texto não é compatível com a doutrina da Trindade. Agora, uma coisa. Eu não espero que isso aqui seja entendido como um ataque a quem gosta, as pessoas que gostam de John Stott. Se você gosta de John Stott, eu espero que você se inspire nele em tudo aquilo que eu elogiei aqui. Mas se você gosta, sim, mantenha a distância dessa ideia. Essa ideia de John Stott não é compatível com a doutrina cristã. Essa doutrina de John Stott é um abandono da doutrina da Trindade. Você está entendendo a relação entre o pai e o filho de maneira ariana. Não está entendendo de maneira correta, ortodoxa, coerente com a Sagrada Escritura e com a tradição cristã também. Não está entendendo de maneira nicena, né, a relação entre o pai e o filho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, me diz aí o que é que você acha, né, que você vai me ajudar muito. Eu quero aproveitar aqui o último momento desse vídeo apenas para responder uma pergunta que eu acho que vai vir.
Eu acho que vai chegar essa pergunta. Que é, muita gente, no momento que eu falo sobre isso, muita gente pergunta, não, mas quando Cristo estava na cruz, ele não se sentiu abandonado pelo Pai? Porque ele disse, Deus meu, por que me abandonaste ou por que me desamparaste? Ele não se sentiu ali abandonado? Então, a melhor maneira de entender isso é entender isso à luz da oração que Cristo está fazendo ali. Cristo não está simplesmente dizendo algo que ele sentiu no seu coração. Ele está fazendo uma oração, que é o Salmo 22. Tem 2 salmos que Cristo usa para orar quando ele está na cruz. Pelo menos a partir daquilo que a gente sabe dos evangelhos. Pode ser que ele tenha feito mais, né? Mas 2 salmos que ele usa. Um salmo é o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo em que o salmista começa dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Mas o abandono ali não é falta de comunhão. Não é que o salmista perdeu a comunhão com Deus, até porque nós entendemos que o Salmo 22 é um salmo inspirado. Então a pessoa que escreveu ali tinha que ter o Espírito Santo nela. Ela estava em comunhão com o Espírito Santo quando escreveu o Salmo 22. O que a experiência ali do salmista não é a experiência de alguém que está abandonado por Deus no que diz respeito à comunhão. Alguém que foi deixado por Deus. Alguém que está em trevas espirituais. O Salmo 22 não foi escrito em trevas espirituais. Tá? Isso aqui é a luz, não é trevas. Agora, aquilo que o salmista está vivenciando é desproteção. Quando ele diz que foi abandonado por Deus, é porque ele está se sentindo desprotegido. Ele está sendo atacado pelos seus inimigos, que é exatamente o que está acontecendo aqui com Cristo. Tá? Então, a gente deve se perguntar, se é assim, se é tão fácil entender, basta ler o Salmo 22, lá está explicado. Se é tão fácil entender, por que John Stott chegou a essa ideia? Então, uma das rotas que ele menciona no livro, pelas quais ele chega a essa ideia, de uma maneira geral, através da ideia da substituição penal, mas também tem algo que ele usa aqui como argumento para essa doutrina, para esse ensinamento dele, a respeito dessa agonia espiritual de Cristo, dessa separação espiritual, que é a ideia de que Cristo teria... ele não poderia estar sofrendo apenas fisicamente e mentalmente. Tem que ter um outro tipo de sofrimento ali. Ele imagina isso porque muitos mártires cristãos se portaram de maneira que parece mais corajosa do que Cristo aqui. Cristo se sentiu com medo, né? Se sentiu apavorado e tudo mais. Então, ele pensou, então tem que ter algo mais. Tem que ser um sofrimento maior. Não pode ser só o sofrimento físico e mental que nós estaremos passando. Tem que ter ali uma treva espiritual, né? Uma separação entre ele e Deus, para que seja justificado esse sentimento e essas palavras de Cristo. Tudo isso não é correto, tá? Nada disso é correto. Mas para você entender isso, você tem que entender que o sofrimento ali de Cristo não é só o sofrimento dele. Antes de Cristo passar pelo Getsemane, ele expressou um sermão, que é o sermão conhecido como sermão apocalíptico ou sermão profético. Nesse sermão, que em Marcos 13, em Mateus 24, em Lucas é dividido, né, em 2 partes, mas nesse sermão profético, Cristo, ele explica aquilo que aconteceria no futuro, com os cristãos, com seus seguidores, etc. E o que acontece é que nos capítulos em seguida, nós vemos tudo aquilo que Cristo disse que aconteceria com seus discípulos acontecendo com ele. Até ele menciona no sermão apocalíptico, por exemplo, o cantar do galo, que é o que acontece depois ali com Pedro e tudo mais. Então, na realidade, o que Cristo está experimentando no Getsemane e em todo o seu sofrimento é uma antecipação apocalíptica, profética, daquilo que a igreja iria viver. Então a agonia que Cristo sofre ali naquele momento é uma agonia profética dos sofrimentos que haveria para a igreja depois. Cristo está espiritualmente compadecido e vivenciando já profeticamente aquilo que os cristãos viveriam depois. Então aquela agonia de Cristo não é só a agonia dele, literariamente ela é a agonia da igreja, né? Então existe por conta dessa falta de percepção desse fato, dessa conexão entre o sofrimento de Cristo e a profecia, né, apocalíptica. Cristo age ali como um profeta vivendo em antecipação a essas coisas. Por falta de perceber isso, a gente precisa encontrar uma outra solução. E aí a gente vem com essa ideia de uma agonia espiritual. Mas não houve agonia espiritual. Na cruz, Cristo estava inteiramente em comunhão com o Pai. Ele está sempre em comunhão com o Pai. Não há trevas espirituais em Cristo. Ele é a luz do mundo. Deus te abençoe.